Bem baixinho. Nós vamos então cumprimentando a todos, sejam todos bem-vindos, estejamos todos em paz, não é? Que aqui é uma casa onde se estabelece essa paz. Mas é preciso que nós tragamos o nosso coração dentro dessa harmonia, para podermos usufruir de todos os benefícios que nos são oferecidos nesta tarde. Então, nós vamos, de imediato, né, darmos alguns recadinhos bem rápidos. Todas as vezes nós lembramos a todos vocês que a nossa casa recebe todos de boa vontade, orientando que para participarem de uma reunião é necessário que nós estejamos assim predispostos a ouvir através da palestra, receber os ensinamentos através da palestra, e nos harmonizando, colaborando também com todos aqueles que aqui vêm para expor, para orientar, para dirigir esta reunião, no sentido de mantermos essa harmonia. Então, isso é bastante importante. Agora, vamos ver quais as atividades da nossa casa. Todos os dias nós temos palestras e passes, menos nas sextas-feiras, que aí é um trabalho diferente. Aos domingos, nós atendemos às 10 horas da manhã e também com a evangelização infantil. Segunda e quinta-feira, às 20 horas. Nas terças-feiras, também às 20 horas, tratamento de passes para aqueles que têm dependência química. Fumo, álcool, drogas, tudo isso. Não é? Então, é um trabalho específico para aqueles parentes que geralmente a pessoa mais necessitada não vem. Então, um parente, um amigo, não é? Alguém que possa receber o passe por ele, através das palestras, tudo isso é transmitido à pessoa necessitada. Nas quartas-feiras, neste horário, às 14 horas. E aos sábados, cada 15 dias, nós estamos distribuindo um lanche para as pessoas carentes, que vem em busca de um alimento, de alguma coisa, né? E os plantões de atendimento também, segundas, terças e quintas, a partir das 19h15 horas. Na quarta-feira, a partir da 1h15. E domingo, a partir das 9h30. Nós temos também a nossa livraria à disposição daqueles que queiram contactar com a literatura espírita, não é? A codificação nossa. E todo segundo sábado de cada mês é distribuído para 30 famílias em sistema de rodízio, não é? As cestas básicas, conforme o número de filhos e tudo isso. Nós atendemos 60 famílias, então, no caso, em volta de 300 pessoas, mais ou menos. E vocês poderão também acessar o nosso site, né? Todas as palestras que são proferidas aqui, elas saem online e pela internet vocês poderão acessar. Então, o site é esse, www.casadocaminhosantana.com.br, tá bom? Feito isto, então, dados os recados, nós vamos, então, fazer a nossa prece. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Mestre, nós trazemos o nosso coração na elevação dos sentimentos, buscando harmonia interior, sabendo que não estamos sozinhos, que sempre que quando nós aqui adentramos, os amigos da espiritualidade reservam este local para os benefícios serem distribuídos indistintamente a todos os que adentram aqui. Eles fluidificam todo esse local, preparam para que todos possam se sentir perfeitamente bem, não é? E permanecem conosco na assistência a cada indivíduo em particular.
Então, isto é só depois da palestra, nós teremos os passes que vêm complementar toda a assistência que vocês e que nós estaremos recebendo. Então, nós vamos agradecer a Deus, mais uma vez, a oportunidade do reencontro, que nos permite, nesta tarde, usufruirmos desses benefícios. É que criança, a gente tem que ter compreensão, né? Paciência. Ele vai ficar quietinho, né, meu amor? Né? Para poder prestar atenção, viu? Não precisa chorar, não. Eu vou te dar um pouquinho de água, peraí. Não precisa chorar. Deixa, não faz mal. O dia de trazer criança, melhor, é domingo. É domingo, que é a evangelização. Seria até bom que eles frequentassem a evangelização. Viu? Se você puder vir de domingo, vai ser ótimo. Tá bom? Aquelas crianças que estão aqui também, né? Então, vamos fazer a nossa prece, né? Como nós dizemos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, aos espíritos bondosos que aqui estão, sempre com tanta boa vontade, nos assistindo, nos inspirando na compreensão de tudo aquilo que nós estaremos ouvindo até agora. Prestem bastante atenção na palestra. Hoje será feita pela nossa irmã Leda, não é? Como é que é, Leda? Prestem bem atenção, que tem muita coisa para ser dita. Deixa eu... Boa tarde a todos. Que Jesus mais uma vez nos abençoe, como sempre, né? Que nós possamos ter bastante entendimento nas lições da tarde. Hoje, o que nós vamos estudar é deste livro, Leis Morais da Vida, do Divaldo Pereira Franco, e através do espírito Joana de Ângeles. Cada vez que nós fazemos uma citação, Joana de Ângeles, Joana diz, é o espírito guia, mentor de Divaldo Pereira Franco. Então, ela psicografou esse livro. Leis Morais da Vida, porque é a lei de Deus. E o tema da tarde é fracasso e responsabilidade. E justamente esse tema, ele é retirado, Joana de Ângeles retira, da lei do trabalho, da lei de Deus, que é a lei do trabalho. Muitos de nós tendemos a encarar o trabalho como um estorvo, como algo que nos pesa, aquela coisa cansativa, né? E sonhamos com o paraíso dos anjinhos tocando harpa, né? Aquela beatitude, aquela tranquilidade que não leva a nada, o nécio, o nada, admiração. E os espíritos vêm nos dizer, através da codificação, que é bem o contrário, que o trabalho é a lei do progresso, é através do trabalho que nós progredimos. Por que nós estamos dizendo isso, desse trabalho? Porque no universo, a lei de Deus universal, o universo tem um equilíbrio tão perfeito que existe essa dualidade. Então nós vemos a luz, as trevas, o acerto, o erro, o masculino, o feminino, o bem e o mal, sempre um contrapondo ao outro para haver esse equilíbrio. Quando Allan Kardec, na codificação, perguntou para os espíritos o que era o mal, os espíritos responderam que o mal era a ausência do bem. Aonde não existia o bem, aí o mal se instalava. Essa foi a resposta para Allan Kardec. Então, Joana de Ângeles nos mostra, na lição da tarde, que o fracasso nada mais é do que a ausência do êxito e do sucesso. Quando nós não temos êxito e sucesso, nós fracassamos. E o que é o sucesso na nossa encarnação? Será que o sucesso seria a riqueza? Muitos imaginam que o sucesso seria ganhar na loto. Será?
ficar milionário, rico, comprar uma bela casa, várias propriedades, um iate. Será que isso preencheria a nossa alma? Não, de forma alguma. A doutrina espírita vem nos dizer, através da reencarnação, nos mostrando as vidas sucessivas e nos fazendo entender que essa nossa estada aqui na Terra é um período curto, que nós não somos da Terra, nós estamos estagiando na Terra. A Terra é nossa oficina de trabalho. Então, que a nossa estada aqui na Terra é um compromisso maior. É um compromisso maior. E esse compromisso, ele é do quê? De melhora. É um compromisso para a nossa evolução moral. Então, nós chegamos aqui na Terra para a nossa evolução. E para que haja essa evolução, nós justamente precisamos do trabalho. E o fracasso é encarado na doutrina espírita quando nós deixamos de obter êxito nesse objetivo que nós viemos em busca, ou seja, a nossa melhora, o nosso desenvolvimento não material, mas o nosso desenvolvimento espiritual. Essa lei universal de dualidade, que um se opõe ao outro, o fracasso ao êxito, também se propõe a parte espiritual e a parte material. Nós encarnados, nós necessitamos da parte material, claro. Nós precisamos de abrigo, de vestimenta, de alimentação, de locomoção. Tudo isso nós precisamos, dessa parte material que nós estamos aqui. Mas nós necessitamos muito além do material, do espiritual. Porque quantos exemplos que nós temos aqui na nossa Terra de pessoas de projeção que tiveram tudo de material e não tiveram essa dualidade, essa outra ponta do espiritual, e que pereceram e que sucumbiram. Que nada supriu essa falta na alma que faz a fé, que faz a religião, que faz a presença de Deus e essa melhora, que é exatamente o que nós viemos em busca através da encarnação. Então, nós chegamos aqui, nós costumamos dizer que nós entramos nesse barco, né, no barco da reencarnação, aportamos aqui na Terra com uma proposta. Nós temos em mãos um programa para executar. Então, o que é essa nossa encarnação? A gente vem com esse programa adredemente preparado, ou seja, anteriormente, na espiritualidade, é um programa preparado para nós cumprirmos. Por quê? Porque já desde a família que se constitui, né, os espíritos que nos cercam durante a encarnação, tudo isso é preparado na espiritualidade. Então, esse programa, nós costumamos comparar como um plano de voo. É um programa, não é escrito em pedras. É um programa feito junto com a espiritualidade. Porque quando nós chegamos, reencarnamos, é claro que nós fazemos uma proposta de sucesso e de êxito, de fracasso nunca, para sermos bem-sucedidos e voltarmos, né, à nossa verdadeira pátria melhor do que aqui chegamos, com êxito, nunca com fracasso. Então, esse plano, uma vez feita, antes de nós aqui estarmos, quando nós chegamos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que foi preparado na espiritualidade, a família, aqueles acertos que eu tenho necessidade de fazer com aqueles entes queridos, que de uma encarnação para outra, os papéis vão mudando. Numa encarnação vem como pais, numa próxima como filhos, como irmãos, como cunhados, ou às vezes um pouco até mais distante, como amigos, mais próximos, enfim. Esses espíritos que se reúnem aqui na Terra têm esse compromisso da espiritualidade. E não é um compromisso de ociosidade, é um compromisso de trabalho que nós temos. Então, nos comprometemos com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, porque Deus destaca para cada um de nós, para a nossa chegada aqui no planeta, um anjo da guarda, um espírito amigo que acompanha a nossa encarnação, que nos intui, que nos faz lembrar sempre daqueles nossos projetos, do nosso compromisso que nós fizemos na espiritualidade, quando aqui viemos. Mas, muitas vezes, com todo esse plano feito,
Por que nós falamos que esse plano não é escrito em pedras? Porque nós comparamos a reencarnação como o plano de um piloto de voo. Um piloto, quando vai pegar a aeronave e de um ponto a outro, ele tem um plano. Ele não sai aleatoriamente, ele tem uma bússola, não é? Ele tem toda aquela aparelhagem que ele necessita e ele faz aquele planejamento para ele chegar. Mas vamos supor, ele vai agora no inverno, descer em São Paulo, aterrissar em São Paulo, não tem teto. E aí? O que ele faz? Desespera, joga a nave, deixa cair? De forma alguma. Ele dá uma volta, ele vai para Campinas. Ele vai perto. Ou ele volta. Ou se tem muito combustível, fica girando para que solte esse combustível e pose com segurança. Assim é o nosso plano reencarnatório. As coisas vão acontecendo, os fatos vão ocorrendo, os desafios da vida vão aparecendo. E depende de como nós reagimos, esse nosso projeto de reencarnação, ele segue o seu rumo ou não. Então, o êxito é quando nós conseguimos andar nessa estrada que nós planejamos para o êxito. Mas acontecem, como diz a própria Joana de Ângeles, as distrações. Joana de Ângeles costuma dizer que nós nos distraímos quando nós chegamos aqui. Nos distraímos com essa oposição, com o material. Nos distraímos, esquecemos do nosso verdadeiro compromisso. Então, nessas distrações, o que acontece? Acontece aqueles desafios. Numa dessas distrações, a espiritualidade bendita nos coloca uma doença, uma enfermidade, ou em cada um de nós, ou num ente querido, que nos obriga a mudar esse rumo, se nós estamos dispersando. Coloca um desemprego, que nós achamos que é um castigo de Deus, de espécie alguma. Porque o plano de Deus, na sua bondade infinita, é o nosso êxito. Deus está vendo a nossa alma, o nosso progresso. Porque essa nossa estada, a nossa encarnação, é um período curto. Nós, logo mais, nós não queremos que seja rápido, mas daqui um pouquinho estamos retornando. E Deus espera que nós retornemos exitosos, bem-sucedidos, com as mãos cheias. Cheias do quê? Se essa parte material, eu vou deixar tudo aqui. Eu preciso dela enquanto eu estou aqui. Mas tudo isso fica, permanece. Então Deus espera esse êxito que eu tenho do quê? Desse meu projeto de melhora e de melhorar aqueles que estão ao meu lado. De fazer entender a verdadeira existência da vida. Muito mais do que nascer, viver e morrer. Essa é a lei. Mas a lei maior, a lei de Deus, porque essa lei biológica, nascer, viver, morrer, é lei também dos animais. Tudo tem um começo, um meio e um fim. O próprio material, tudo tem começo, meio e fim. Mas nós, seres humanos, seres da criação divina, nós temos um ciclo um pouco mais dilatado que esse, que é o nascer, viver, evoluir e morrer. Então, sempre evoluindo, ascendendo, sempre melhorando, não ficando naquele ciclo básico. Então, num desses desvios, dessas distrações, vem esses desafios da vida. Então, nesse momento, nós somos obrigados a buscar alguma coisa. E, normalmente, quando nós nos distraímos, através de um desses fatos, desses desafios, nós vamos correndo buscar Deus. Então, nós buscamos Deus de várias formas, né? Às vezes, nós tentamos barganhar com Deus. Ai, se acontecer isso comigo, eu faço aquilo. Mas Deus não quer essa barganha. Deus não precisa disso. Não precisa de vela, de flores, de nada disso. Deus quer a nossa melhora. Então, urge que nós busquemos na essência da nossa alma, com aquela convicção, com aquela vontade de melhorar. E quando nós descobrimos na fé, quando nós descobrimos na religião, que Deus, na sua infinita bondade, o seu reino, como nós dissemos no início da nossa conversa, que não existe aquele céu de beatitude, de anjo tocando harpa, do ócio, do nada.
Não existe. Então a doutrina espírita nos mostra que o reino de Deus, ele está exatamente dentro de nós. Porque quando nós estamos bem, nós estamos de acordo com as leis de Deus, então o seu reino está instalado dentro de nós. Porque quando nós estamos bem, com essa consciência do dever cumprido, de que estamos realizando a missão a que viemos, onde nós estivermos, nós estaremos bem. Estaremos bem dentro de casa, estaremos bem num lugar que nós formos, no nosso trabalho, numa viagem. Quando eu não estou bem, eu posso ir para o lugar mais bonito do mundo que eu não vou estar bem, não vou reconhecer nada. Então, a doutrina espírita mostra que o êxito, ele está dentro de nós. E cabe a nós esse esforço. Por que é a lei do trabalho? Porque dá trabalho a melhora. Cada um de nós que estamos todos juntos em curso, tentando a nossa reforma íntima, tentando nos melhorar, nós sabemos o trabalho que isso nos custa. É difícil. A melhora, ela não é um salto na nossa evolução, ela é gradativa. Nós vamos hoje aparando uma aresta aqui, amanhã ali, melhorando gradativamente, devagar. E assim mesmo, Deus nos dá o tempo que nós precisamos. Às vezes o tempo se esgota numa vida, nós temos outra. Mas quando nós temos consciência da beleza, da maravilha que é o estarmos bem, quando nós instauramos o reino de Deus dentro de nós, hoje que nós apreciemos. Então nós queremos dar esse salto, nós queremos melhorar e melhorar cada vez mais. E nós identificamos a Terra, né? Falamos, estamos na Terra, nesse vale de lágrimas. Não. Espiritualidade fala, a Terra é a nossa oficina de trabalho. Atualmente é o lugar adequado para nos acolher. Porque nós precisamos do que nós temos aqui. Temos o mal? Ainda temos, por enquanto, porque a Terra já está no processo de transformação. Por enquanto, o mal ainda convive com o bem pelo próprio estágio do nosso planeta. Mas aqui na Terra, já o bem está superando o mal, já começa. Quantos jovens nós temos notícia de trabalhos sociais fazendo? É que o bem é discreto e o mal faz estardalhaço, então o mal aparece muito. Se um jornal, um noticiário, for mostrar um jovem dando sopa para aqueles necessitados, um alimento embaixo das pontes, o pessoal troca o canal. Porque o mal é quieto, o mal é discreto. E o bem faz o mal, faz o estardalhaço, então ele aparece. Mas nunca se viu tanto bem. Então a Terra, essa nossa oficina bendita de trabalho, né? Essa nossa escola, hospital-escola. Por que hospital-escola? Não é assim? Para nos curarmos, quando estamos num hospital, não precisamos de vez em quando tomar uma injeção? Quem gosta aqui de injeção? Não conheço ninguém. Precisamos. Então, esses desafios são as injeções do hospital-escola que nós temos que receber. Para quê? Para melhorar, para a nossa melhora espiritual. Que é isso que se visa. Esse é o nosso êxito. E quando nós tendemos a fracassar, tem várias causas que nós não damos conta da nossa encarnação, não saímos exitosos, né? Podem ser fatores do passado, né? Aquelas mazelas que nós trazemos lá de trás, convivendo com aqueles entes, nós dizemos entes queridos, mas aqueles entes do presente, a nossa família, aqueles que nos cercam, que vem aquela lembrança do passado. Claro que se Deus nos coloca o esquecimento de outras encarnações, é que para nós não lembremos. Mas a sintonia, o padrão vibratório, nós identificamos naquelas pessoas que nós sentimos aquele antagonismo. Então, o que acontece? Isso são coisas do passado. Isso pode nos levar ao fracasso de novo no presente. Então, como nós já conhecemos a doutrina espírita e sabemos o porquê que nós estamos aqui e o porquê dessas diferenças, é importante que nós entendamos e façamos a nossa parte. Como nós estamos dizendo, fazer a nossa parte. O outro, se não fizer a parte dele, o compromisso é dele. O fracasso vai ser daquele que não fez a sua parte, o êxito daquele que fez a sua. Ou pode ser do presente também, esse compromisso.
Por cômodo presente, nessa mesma encarnação. Se eu ajo errado aqui no momento, na minha encarnação, por exemplo, se eu enveredo pelo caminho de droga, de bebida, o que acontece comigo? Eu não vou nem precisar esperar a próxima encarnação para ter consequência. Se eu sou uma pessoa violenta, que provoco briga em todo lugar que eu vou, uma hora eu acho alguém que se sintonize, que esteja na mesma faixa vibratória e que revide aquilo que eu provoquei. Então, tem os fatos, tem os males do passado e tem os males do presente também. Daquilo que eu deixo de fazer agora, eu já recebo agora mesmo, como algo ruim que cabe a mim. E a Joana de Ângeles também diz, né, que às vezes, diante de um fracasso, nós tendemos a transferir as responsabilidades. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu culpo alguém. Eu falo, mas eu não fiz isso porque ele também, sabe? Eu não fiz, mas ele. Às vezes eu culpo os espíritos. Mas também eu não tive ajuda espiritual, não teve nenhum guia que me ajudou. Por isso que eu fracassei, por isso que não deu certo, que eu não consegui. Então, quanto nós estivermos no desculpismo, né, nós não vamos conseguir nada, porque nós não temos responsabilidade. A responsabilidade é sempre do outro. Então, é o caso assim daquele jovem, né, que já encarna de má vontade, já passa a infância resmungando que tem que ir para a escola, né, não quer se submeter às ordens, passa a adolescência aborrecido porque tem que estudar. Então, ele diz, olha, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedido quando eu tiver 18 anos, porque aí eu não vou ter mais meu pai, minha mãe que mandam em mim, então eu vou ser independente, aí eu vou ser bem-sucedido, porque eu vou cuidar da minha vida. E o jovem cresce, e o jovem completa 18 anos. Mas ele completa 18 anos e continua não sendo bem-sucedido, porque com 18 anos e com toda essa responsabilidade que ele tanto queria, ele tem que começar a trabalhar para se sustentar, para se manter. Então ele começa a trabalhar. E aí ele fica aborrecido, porque ele tem que trabalhar, estudar. Ele fala, mas quando eu comprar um carro, vai ser muito mais fácil, porque aí eu vou ter meu meio de condução, e eu vou para o trabalho, não preciso mais pegar a condução cheia. Aí sim, eu vou ter sucesso e vou ser feliz. E ele consegue, ele vai guardando seu dinheirinho, consegue comprar seu carro. Mas ele mora em São Paulo. E ele enfrenta esse trânsito que nós temos. Então, ele continua infeliz, porque ele tem todo esse trânsito. Ele tem o carro, ele tem a sua faculdade. Mas eu sei porque eu canso muito de trabalhar e estudar. Quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ser feliz. E ele termina. Mas ainda ele não é feliz, porque ele precisa sair de casa agora. E ele sai de casa, tem o seu apartamento, tem suas coisas, mas ainda ele não é feliz porque falta uma companhia, ele está muito só. Então ele casa. E ainda não tem sucesso no casamento, porque vem as responsabilidades. E ele acha que vai ser feliz a hora que chegar o primeiro filho. E o primeiro filho vem. E quem já tem um filho sabe o que é um filho. São noites mal dormidas, né? Enfim. Então ele continua não sendo feliz com o filho. Mas ele diz que não. Que a hora que ele cumprir a missão, a hora que ele cumprir a missão de criar esse filho, e que seu filho crescer, aí sim ele vai ser bem-sucedido e vai ser feliz. É claro que o filho cresce, o filho casa, ele volta a ficar ele e a esposa em casa, já com idade, e ele viu a vida passar. Aí ele comenta com a esposa, poxa vida, agora nós já não temos mais força, né? Já estamos com idade e tal. E a vida passou. E aí ele fala, puxa vida, quem sabe no plano espiritual? Quem sabe lá no nosso lar, na colônia espiritual, eu vou ser feliz. Ou então, se eu não for lá, quem sabe na próxima encarnação. Então, a Joana de Ângeles diz, nós nos distraímos, nós deixamos de viver o presente com o pé no futuro. Isso é um dos motivos do nosso fracasso. Nós fracassamos, porque nós não vivenciamos o tempo que estamos. Então, nós temos que fazer aqui e agora. Nós não sabemos em que momento nós seremos chamados ao nosso comparecimento no plano espiritual. Seremos chamados lá, e como é que nós vamos regressar?
Esperando, sendo feliz, sendo bem-sucedido. Quando? Então, quando eu transfiro para o futuro, para alguma coisa, eu coloco uma condição, eu coloco no condicional, quando, se, eu já estou fadado ao fracasso. Então, os Espíritos nos recomendam que urge que nós possamos viver cada momento da nossa jornada. Aqui, o que nós temos? É aqui, não vamos esperar lá adiante. Quem garante que o lá adiante é o concreto? Aqui nós sabemos o presente, nós estamos no presente construindo o futuro. O que ficou lá atrás, o passado, o fracasso, nós não podemos mais fazer nada por ele. Mas agora, no presente, eu construo um novo futuro. Então, além dessa transferência de responsabilidade, uma das causas maiores do nosso fracasso é a falta de fé, é a falta de confiança em Deus. Toda vez que acontece um fato na nossa vida que não é de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, o que nós fazemos? Nós desacreditamos. Porque eu confio quando acontece segundo a minha vontade. O que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? É seja feita a nossa vontade ou a vontade do Pai? E a vontade do Pai é a nossa melhora, é que nós adiantemos a nossa evolução espiritual. Então, é importantíssimo que nós fiquemos atentos para esse fato. Porque quando não temos Deus no nosso coração, na nossa alma, nós tendemos ao fracasso. E todos nós, de uma forma ou outra, erramos em alguma coisa. Ele podia ir para lá, né? E nós, todos nós, sem exceção, porque aqui estamos, de alguma forma ou de outra, nós erramos, nós fracassamos. Então nós temos que saber que diante do fracasso, sempre assumir a nossa responsabilidade. Assumir a responsabilidade que nós temos, nunca transferir. Eu errei, sou filho de Deus, Deus permite que eu erre. Aquela dualidade universal, acerto e erro. Eu transito de um para outro com muita facilidade. Então, o erro não é a estação final. Do erro, eu passo para o acerto. Não se diz que é errando que se aprende? Muitas vezes eu preciso errar para aprender. E o erro faz parte da minha aprendizagem. Então, diante do erro, nunca lamentação, de forma alguma. Assumir confiando em Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus confia em nós. E nós temos que confiar em nós também. De toda maneira, sempre sabendo que não é importante deixar de errar. O importante é, quando errar, passar para o acerto. O mais importante, diante de um tombo, não é identificar que eu caí e ficar lá embaixo. É a hora que eu levanto. Eu levanto com outra força. E eu não caio mais naquele lugar, porque eu já percebi que ali tem um buraco. Então, isso faz parte do nosso aprendizado. E Deus nos dá esse poder de transformação. É esse passar do erro para o acerto, isso faz parte da vivência de cada um de nós. De cada um de nós. Como só importa que nós, com o nosso conhecimento, com a nossa aprendizagem, a gente não caia no erro daquele rapaz que nós dissemos, né? Que a gente espera para ser feliz quando? Né? Porque se eu não tenho essa fé em Deus, o Evangelho nos dá um sentido existencial para a nossa vida. Joana de Ângeles diz que quando nós não vivemos o Evangelho e não vivemos com Deus no coração, com as verdades divinas, com essa espiritualidade, que é esse duelo que nós falamos, material e espiritual, quando nós não temos essa espiritualidade, Joana de Ângeles fala que nós morremos em vida. Nós morremos em vida, nós temos uma morte emocional, porque ficamos amorfos, ficamos aquelas criaturas que são levadas pela vida. Então, agimos diante da vida como Pilatos, lavando as mãos, não tomando atitude. E não importa,
Nós temos que participar, nós temos que viver, acreditar em Deus, saber que o que acontece na nossa vida, nós vemos que cada um tem as necessidades próprias para o seu êxito. Às vezes acontecem alguns desafios, e esses desafios têm que nos levar à estrada final, que é o êxito, é o sucesso. Então, não podemos ser esses mortos emocionais e espirituais. Aconteça o que acontecer, eu levo. E se eu não conseguir agora, eu deixo para frente. De jeito nenhum. Urge que nós aproveitemos o tempo que Deus nos proporciona nesse momento. E que Jesus nos abençoe e que cada um de nós seja bem-sucedido em todos os nossos projetos de vida. Que assim seja. Então, é chegado o momento, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, também é o momento, não é? Se vocês entenderam bem tudo quanto a nossa irmã expôs, agora vocês poderão fazer alguma pergunta à Leda. Tá bom? Alguém? Não seria nem uma pergunta, é mais uma colocação. O que eu acho mais interessante é que, assim, o ser humano, ele tem como prioridade tentar resguardar os seus erros e a sua vida, né? Eu acho, assim, interessantíssimo. Então, é muito mais fácil você reclamar do que lavar, né? Do que tomar uma atitude, ir atrás, arregaçar a manga, brigar por aquilo que você quer e conseguir aquilo que você quer, porque com certeza você consegue. Então, uma das coisas que eu acho, assim, interessante é que o dito popular sempre fala, né? Deus nunca dá a cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Então, quando às vezes a gente vê os problemas aparecendo na vida da gente, eu pelo menos, eu sempre penso assim, se eu estou tendo esse problema, e ele lá em cima está vendo que eu estou tendo dificuldade em conseguir resolver esse problema, eu sei que sozinho eu não estou. Então, se ele me deu esse problema para enfrentar, é porque eu tenho condições de enfrentar. Eu só preciso pedir para ele discernimento e calma para poder conseguir alcançar o objetivo e conseguir enfrentar o problema. Então, uma das coisas que eu acho assim interessantes, principalmente para o espírita, é entender que nós nunca estamos sozinhos. Então, por pior que a situação esteja, por pior que venha agruras na vida da gente, no caminho da gente, nós temos, graças a Deus, a fé de entender que nós recebemos ajuda espiritual em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente sabe que há sempre o bem e o mal. Então, se a gente tem consciência que existe o mal, também há o bem. Então, se estamos passando por qualquer tipo de problema, confiar, ter fé acima de tudo, porque sem fé o ser humano morre, né? Não existe, não adianta viver. E acreditar que você não está sozinho, acreditar realmente que você tem alguma força superior que vai te tirar daquele problema, que vai te tirar daquele buraco, que vai te tirar daquele calabouço. Mais alguma coisa? A Leda continua aqui, não é? Nós vamos agora, então, encerrando esta parte. Hoje está um pouquinho tumultuado por causa das crianças, não é? Mas nós renovamos o nosso apelo para que tragam as crianças no domingo, a partir das 9h30 da manhã, não é? E terão toda a disposição, a brincadeira, as sementinhas do Evangelho, não é? Para que elas possam aproveitar bastante, tá bom? Mas é chegado, então, o momento de nós fazermos o nosso agradecimento, as nossas vibrações. Então, apaga a luz para mim, por favor. Neste momento, então, Senhor, em que ouvimos tanta exortação, a nossa melhora íntima, a buscarmos aquilo que fará com que possamos progredir, possamos crescer, amadurecer. E Deus nos permite a renovação dessas oportunidades constantemente, até que sejamos tão fortes, tão dispostos,
que nada mais vai impedir a nossa caminhada. São as forças divinas que, recaindo sobre nós, nos trazem o alento, a sustentação, o amparo de que necessitamos. Durante as provações que a vida nos oferece, essas atribulações, os problemas que surgem na nossa existência, como disse bem nossa irmã, se não fomos agora que cometemos esses deslizes, provocando uma reação negativa, com certeza isso está lá atrás. E nós viemos para consertar tudo isso. E sem ajuda, é lógico que não conseguiríamos. Por isso que Deus dispõe no nosso caminho espíritos bons, criaturas interessadas no bem do próximo, que vão nos oferecer a sua mão para nos reerguer. E no reerguimento, agradecidos por essa luz que cai sobre nós, nós vamos conquistando pouco a pouco a tranquilidade. E a fé vai aumentando, vai fazendo com que desempeçamos o nosso caminho, tirando as pedras que nós construímos, os obstáculos que ali foram colocados por nós mesmos, por mais ninguém. Então vejamos a magnanimidade, a bondade de Deus infinita. E é isso que nós queremos agradecer na tarde de hoje. Como sempre, nós estamos sendo beneficiados com essa assistência, não é? Que vai se complementar ali através do passe, que nós vamos então encerrando esta parte, pedindo ao nosso Pai de amor e bondade que nos dê bastante força, confiança, para prosseguirmos na nossa caminhada, mas já de uma forma diferente, com novas esperanças. Que a esperança jamais se afaste do nosso coração. E assim nós seremos felizes. Um dia próximo nós seremos felizes. Jesus disse, meu reino ainda não é deste mundo. Qual será o reino de Jesus? Quando todos nós soubermos atender às lições preciosas que Ele nos legou. Aí sim seremos felizes. Paz a Deus, então, que nós possamos iniciar, a partir de agora, essa nova caminhada. E que sejamos todos felizes.